Existe um tipo de dor que não sangra, mas sufoca. Uma dor que não levanta a voz, porque foi ensinada, desde cedo, a calar. É a dor de quem ama, mas sente que precisa desaparecer um pouco para ser aceito. Diminuir a própria luz, engolir a própria verdade, renunciar a partes inteiras de si. Tudo isso em nome de um amor que talvez nunca tenha sido amor. Às vezes, o nome que damos a esse sentimento é carinho, cuidado, entrega. Mas, por dentro, ele vibra como medo. Medo de perder, medo de incomodar, medo de ser demais. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos acaba projetado no outro. E, nesse reflexo, buscamos aquilo que esquecemos de cultivar em nosso próprio espelho: a validação, a certeza de que merecemos estar ali, mesmo imperfeitos, mesmo frágeis, mesmo inteiros. Gabor Maté completa esse pensamento com uma verdade cortante. A criança que aprendeu que precisa suprimir quem é para ser amada, cresce, mas continua vivendo com a mesma regra emocional. Segura, silenciosa, escondida. O problema é que chamar isso de amor não faz disso amor. Este vídeo não é um julgamento. É um espelho, para que você perceba se está amando ou se apagando. Para que você ouça, talvez pela primeira vez, a voz que vem de dentro e pergunta: e eu? Onde fiquei nessa história? Porque não é possível viver um amor verdadeiro enquanto você precisa trair a si mesmo para mantê-lo vivo. Quando o amor vem com condições, a alma aprende a se esconder, aprende a medir palavras, a disfarçar sentimentos, a sorrir por fora enquanto algo morre por dentro. Muito sensível, muito intensa, muito carente. Frases assim não são apenas comentários. São códigos silenciosos de rejeição. E quando a criança escuta isso cedo demais, ela aprende: ser quem sou não é seguro. Amar não basta. É preciso me moldar, me calar, me diminuir para continuar pertencendo. A neurociência mostra que o sistema límbico, o centro das emoções e da sobrevivência, associa a presença do outro à sensação de estar vivo, e associa a rejeição ao risco de desaparecer. Por isso, adultos que foram feridos pelo amor condicionado muitas vezes não conseguem se posicionar. Têm medo de dizer não. Têm pavor de serem autênticos demais, intensos demais, humanos demais. Eles não são frágeis. Eles apenas aprenderam que, se forem verdadeiros demais, o amor vai embora. Só que esse amor que vai embora quando você é inteiro, nunca foi amor. Foi barganha. Foi controle. Foi medo mascarado de cuidado. E amar com medo é sobreviver em silêncio. Quando o amor se torna um espelho quebrado da autoestima, nem sempre buscamos um parceiro. Muitas vezes, buscamos um espelho. Um espelho que nos diga: você vale a pena, você é suficiente, você importa. Jung dizia que projetamos nos outros partes nossas que ainda não reconhecemos. E, em relacionamentos marcados por trauma, a projeção se intensifica. Não vemos o outro como ele é. Vemos o que queremos desesperadamente receber. Muitos chamam isso de amor. Mas, por trás da paixão, existe uma criança pedindo colo. Um coração implorando por validação que nunca chegou. E quando essa validação falha, quando o outro não devolve o reflexo idealizado, começa o medo. Medo de ser abandonado. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser rejeitado por ser exatamente quem se é. Nesse ciclo, a pessoa se molda. Abre mão de gostos, opiniões, desejos. Se adapta, se anula. Não por fraqueza, mas por um vício afetivo profundo. O vício de tentar ser amado à força. Mas ninguém floresce vivendo de migalhas emocionais. A autoestima verdadeira não nasce de ser escolhido. Ela nasce de se escolher. De voltar a si depois de se perder. De dizer: eu mereço existir inteiro, mesmo quando isso assusta o outro. A mentira energética da pessoa boazinha. E o preço vibracional de se esconder. Existe um tipo de cansaço que não vem do que se faz, mas do que se finge. E talvez o maior fardo da pessoa boazinha seja esse: o esforço constante para parecer leve, simpática, compreensiva, mesmo quando a alma grita por espaço. Mas o universo não responde às aparências. Ele responde à vibração. E o que vibra, quando você se anula para ser aceito, é escassez, é medo, é a sensação silenciosa de que, se você for verdadeiro demais, será deixado de lado. A pessoa boazinha não quer manipular.
Ela quer sobreviver. Ela aprendeu cedo que sua raiva afasta, que seu desejo incomoda, que seu não é imperdoável. Então ela silencia. Ela cede. Ela sorri com os lábios e sangra com o peito. Só que agradar sem se escutar é um pacto energético com a dor. Porque a lei da atração não responde ao que você finge querer. Responde ao que seu corpo vibra enquanto você se nega. E o corpo vibra tensão, vibra esforço, vibra abandono. Por fora, tudo parece harmonia. Por dentro, é como viver trancado em uma casa que nunca foi sua. O universo sente isso e te devolve a mesma energia que você emite. Relações mornas, amor condicionado, ausência de reciprocidade. A cura começa quando a gentileza deixa de ser escudo e vira a escolha autêntica. Quando você deixa de agradar para ser aceito e passa a se amar até nos momentos em que ninguém mais entende a sua verdade. Amar sem se perder. O ato radical de manter-se inteiro mesmo quando ama. Existe um ponto em que o amor se torna libertação. Mas antes disso, ele precisa deixar de ser prisão. Amar sem se perder não é sobre distanciamento. É sobre presença com raízes. É sobre poder tocar o outro sem deixar de sentir a própria pele. Microescolhas diárias constroem isso. Pequenos atos de autenticidade que reafirmam: eu também existo aqui. Ficar em silêncio quando for preciso. Dizer não com ternura. Pedir o que deseja sem culpa. Se afastar quando algo machuca, sem implodir por dentro. Parece pouco, mas são esses gestos que desconstroem a lógica do amor como submissão. Porque amar é criar um espaço onde duas verdades podem coexistir, mesmo quando não se compreendem totalmente. Brené Brown ensina que vulnerabilidade não é fraqueza. É coragem em estado bruto. É a força de ser inteiro diante de alguém que pode ou não acolher o que você é. E Jung completa: não existe individuação sem o enfrentamento das máscaras. Amar como quem se revela, e não como quem se esconde. A espiritualidade prática começa aí. Quando o coração encontra a voz. Quando a presença não exige performance. Amar e permanecer inteiro é um ato sagrado. Porque é aí que o amor deixa de ser carência e se torna encontro. Metáfora simbólica. Amar com as raízes pontadas em si. Tente imaginar uma árvore tentando crescer com as raízes para cima. Ela se contorce, se esgota, se inclina a cada vento, mas não floresce. Porque falta chão, falta base, falta verdade. É assim quando você ama sem raízes em si. Você vive tentando se adaptar ao clima do outro, às estações do outro, ao solo do outro. E esquece que amor não é se perder para manter. É se sustentar para compartilhar. Há quem confunda entrega com submissão. Mas Kierkegaard já dizia: o maior desespero humano é não ousar ser quem se é por medo de perder o outro. E esse é o nó invisível que prende tanta gente a relacionamentos, onde o amor parece depender de uma constante mutilação interior. Amar, de verdade, é ter raízes. É ter chão próprio. É poder abrir os braços sem cair. É não precisar se diminuir para caber na visão limitada de quem ainda não sabe o que é amar com presença. O amor que transforma não é o que exige sacrifício da essência. É o que a reconhece. É o que a celebra. É o que diz: fica, do jeito que você é. Porque duas metades que se unem por medo de ficarem sozinhas não fazem um todo. Mas duas incertezas que se encontram criam um milagre. Amar não é se apagar. É se expandir com o outro. Você não veio a este mundo para ser moldado até caber no amor do outro. Você veio para florescer. Com ou sem aplauso. Com ou sem acolhimento. Carl Jung nos lembra que a individuação, o processo de se tornar quem se é o propósito mais profundo da alma. E isso inclui amar, sem se desfazer. Gabor Maté nos mostra que a cura começa quando paramos de repetir os pactos silenciosos que fizemos na infância para sermos aceitos. Serei calado, serei agradável, serei pequeno, contanto que você me ame. Mas isso não é amor. Isso é sobrevivência emocional. E você já sobreviveu por tempo demais. Agora, é hora de viver, de se escutar, de se permitir, de amar com raízes, com voz, com presença. Você não está aqui para implorar espaço. Você está aqui para ocupar o seu. E quem te amar de verdade, vai amar também aquilo que você já não esconde mais. Porque o amor que cura não pede silêncio. Ele convida à expansão.